Olá, estamos de volta aqui hoje e o tema de hoje é sobre a tosse crônica e vamos falar um pouquinho sobre os pulmões. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta emocional também. Trabalho já há 22 anos tratando especificamente doenças crônicas de difícil solução. Esse é o foco do meu trabalho, é o que eu mais atendo os pacientes que vão indo de profissional a profissional e tem poucos resultados ou não entende o que está acontecendo com o corpo, por que a pessoa está assim, e aí ele vem, a gente investiga, rastreia a causa, se é uma toxina, que toxina que é, se é uma desnutrição, que desnutrição que é, quando ela entrou no corpo, essa toxina, se é um conflito emocional, com quem foi, quando aconteceu, o que está relacionado. Então a gente rastreia. Eu tenho uma técnica que chama terapia sintrópica, onde a gente rastreia 37 itens. Então até a parte de espiritualidade entra na jogada. Mas, Gustavo, espiritualidade pode gerar sintoma e doença? Óbvio que sim, né? Então, câncer, pra você ter ideia, o câncer de próstata leva 20 anos para evoluir. Se o indivíduo foi ano passado e fez o PSA e fez o toque prostático, etc., e não apareceu nada, entre aspas, e esse ano ele faz e aparece, não significa que começou esse ano ou ano passado. Ele já está ali porque ele leva 20 anos para evoluir. Então é sempre assim, toda doença, independente qual é a causa, se é uma toxina, se é um trauma físico, se é um choque traumático, físico, um acidente de carro, por exemplo. Não interessa o que aconteceu, se foi acidente, se foi toxina, se foi emocional, tudo começa pelo espiritual, tudo. Então, se você tem uma dor na lombar que está sofrendo hoje, ela começou 1, 2, 3, 5 anos atrás a nível espiritual. Espiritual não é dos deuses e dos espíritos. Espiritual é da tua espiritualidade, é como você se relaciona com o seu vizinho, como se você se relaciona com quem está próximo. Lembra que na Bíblia está escrito, amai o próximo. É muito fácil se amar quem está longe, sabia? É muito fácil você depositar e transferir R$100 para aquela criança negra na Etiópia, cadavérica, para você ajudar ela que está morrendo de fome. É muito fácil. Eu quero saber colocar ela para dormir na tua casa todo dia, alimentar. É muito fácil você ver quem está longe, ter dó, pena, se sensibilizar e você ajudar. Eu quero saber do seu colega de trabalho que te apurrinha. Eu quero saber da tua sogra que vem na tua casa inesperado, começa a mandar nos seus filhos. Por isso que é mais difícil, e esse é o desafio nosso, é começar a arrumar bagunça que aqui, é dentro de casa, não é fora. O problema nunca está fora, sabia? Tem uma história que conta que o indivíduo chegou do trabalho, o empresário, com a maleta cheia de trabalho, e o filhinho dele de 6 anos de idade veio até ele e falou, pai, brinca comigo, pai. Ele falou, o pai está ocupado, tem bastante trabalho para fazer ainda. E o menino ficou perturbando ele, e ele olhou na mesa e viu um jornal, e nisso que ele viu o jornal, ele viu o mapa mundi na capa do jornal. E ele teve uma ideia, ele pegou, picotou o jornal, embaralhou, entregou para o menino e falou, filho, monta esse quebra-cabeça para o pai e a hora que você trazer ele montadinho, o pai brinca com você. Achando que o menino ia gastar pelo menos uma meia hora, 1 hora. 5 minutos depois o menino vem. Pai, tá montado. Mas não é possível. Como que você conseguiu isso? Simples, pai. Do outro lado do jornal tinha um retrato de um homem. Quando eu montei o homem certo, eu virei, o mundo estava certo. Olha que interessante a metáfora. Quando você está certo, o mundo está certo.
O mundo não tem nada de errado. Se você hoje ganhar na Mega Sena 10 milhões e o teu chefe, o teu marido, a tua esposa, vier e te elogiar, falar que você é o melhor marido do mundo, você é a melhor esposa do mundo, nunca teve ninguém assim desse jeito, você é o melhor trabalhador dessa empresa, nunca teve ninguém desse jeito, e você ganha 10 milhões hoje, eu te garanto que você vai falar assim, o mundo é colorido, o mundo é perfeito, o mundo é tudo de bom. Tua energia vai lá para cima, teus pensamentos mudam. Agora, se te demitirem do teu trabalho, se aparecer na justiça uma intimação que você está devendo de um empregado, de uma diarista que passou na tua casa, que está te cobrando 10, 20 mil reais, e você descobrir que o marido está te traindo com a tua melhor amiga, ou ao contrário, né, a esposa está traindo, eu te garanto que você vai falar assim, o mundo é uma desgraça, o mundo é o inferno, o mundo é preto e branco, é cinza, o mundo é horrível. Então o mundo não tem nada de errado ou de maravilhoso com o mundo. O mundo é o que é. Quem está certo, quem está errado, a percepção depende de quem está olhando para esse mundo. As tuas lentes são coloridas ou são escuras? A sua lente é amarela ou é rosa? Qual é a lente que você está olhando naquele momento? Então tudo vai da percepção daquele momento específico que você está vivenciando, aquele evento. Se o menino ali na rua pega uma pedra e atira na vidraça de uma casa e a vidraça quebra, eu pergunto, é bom ou ruim? Para a natureza, não é bom, não é ruim. Um quebrar de vidraça, a natureza não tem estado de alma. Ela não é boa, não é ruim. É um quebrar de uma vidraça. Agora, quem vai interpretar o fenômeno é que vai dar um sentido positivo, negativo para a história. Então, o indivíduo A pode interpretar tudo como negativo. Olha só a sujeira que fez na minha casa, quebrou esse monte de vidro, meu filho pequeno podia ter se machucado, se cortado, agora eu vou ter que gastar mais dinheiro, colocar outro vidro, podiam ter me roubado aqui. E o outro indivíduo pode olhar para essa situação e ver tudo como positivo. Nossa, que bom que esse vidro quebrou no momento que meu filho não estava perto. Ninguém se machucou. Nossa, que bom que esse vidro quebrou no momento que eu estava em casa. Ninguém entrou e roubou meus móveis. Nossa, que bom que esse vidro quebrou agora e eu não estava viajando, eu posso consertá-lo. Agora eu não vou gastar, vou investir e vou colocar um vidro mais grosso, a próxima pedrada não vai quebrar. Então tudo depende da nossa percepção. E o Gustavo, o que tem a ver isso a tosse? Ou os problemas pulmonares? Tem tudo a ver. Porque diante de um conflito emocional que vai te gerar uma tosse ou uma doença pulmonar, se você muda a tua percepção de algo negativo para positivo ou neutro, você se cura. Existe como curar uma tosse crônica? Lógico que tem. Existe como curar um problema, por exemplo, mas pneumonia não é sempre por micróbio, não é bactéria, às vezes fungo. Pode ter bactéria, pode ter fungo, mas eles não são a causa. Eles estão ali para ajudar o corpo, mas isso é um outro papo para um outro momento, que é um pouquinho mais complexo eu falar isso. Mas a causa não é o micro-organismo. E eu te provo isso. Se você acredita em divindade, se você acredita num Deus, você acha sério que um Deus ia fazer um micro-organismo, um vírus, uma bactéria microscópica, ele ia criar isso só para ferrar a tua saúde, só para te ver sofrer? Mas que tipo de pai então é esse? Justo, misericordioso e bondoso, que faz algo microscópico só para causar doença, só para ferrar com a pessoa e fazer ela ficar com dor e com desconforto. Você acha que isso é possível? Seria uma sacanagem cósmica. Nem faz sentido espiritual, imagina sentido biológico. Então não é o micróbio, não é o vírus, tá? Por isso que a gente tem que abrir a nossa cabeça. Quando você entende que a responsabilidade não é o micro-organismo,
Lembra que eu falei do empresário? Tudo começa aqui, ó, com você. É com você. Por isso a pessoa pergunta, Gustavo, como é que você está há 22 anos e nunca teve uma doença contagiosa, nunca teve uma doença grave? Justamente por isso. Quando você entende como funciona, se você pegar um fogão ali e você não entender como você faz uma comida, qual o processo de aquecimento, determinado alimento tem certa temperatura, certo tempo, certa medida, um jeito de mexer. Se você não entende de cozinhar, eu posso te dar um fogão atômico, o mais moderno que existe. Você não vai saber fazer uma comida. Agora, se você sabe cozinhar, eu te dou um fogão a lenha e você faz maravilhas. A gente que é analfabeto do nosso corpo, e esse termo vem de um amigo meu, Maurício Valente, que eu agradeço muito a ele. Se a gente é analfabeto do nosso corpo, e um termo que é usado também por uma médica chamada Mônica de Medeiros, procure essa médica e comece a ver as entrevistas e podcasts dela, é fantástico, só que você tem que abrir a cabeça para outras coisas que existem aí. Mônica de Medeiros é uma médica espiritualista e ela fala que a Terra é um planeta para analfabetos emocionais. Olha que lindo isso. Então a gente veio para nesse planeta para aprender a lidar com nossas emoções. E como a gente é analfabeto do nosso corpo, a maioria das pessoas não sabe nem que lado está cada órgão. As pessoas não sabem, você acredita? A maioria das pessoas acha que a gente tem um pulmão só. Quando você fala assim, meu pulmão. Por que meu pulmão? Você tem dois e um é maior que o outro, sabia? A maioria das pessoas não sabe que você tem dois pulmões. Assim que nem os rins. Você tem dois pulmões e um é maior que o outro. Então, como a gente é analfabeto do nosso corpo e das nossas emoções, dessas duas coisas, é como se fosse a arte de cozinhar. Eu posso te dar o fogão mais tecnológico que existe. Não vai sair comida nenhuma dali. Agora, se você entende de corpo, se você entende de emoções e como elas funcionam, o que deixa a gente doente, o que não deixa a gente doente, e para cada um funciona de uma maneira específica. Por que cada um funciona? Por causa da nossa novela particular. Cada um tem uma novela, sabia? A novela da sua vida é diferente da minha novela. Por isso que você não pode comparar a sua vida com a minha. Por isso que você não pode comparar a sua vida com a do seu irmão, com a da sua irmã. Por isso que você não pode comparar a sua vida com a do seu marido, da sua esposa. Você não pode comparar. Porque a família tua é diferente, a posição que você veio, se você é primogênito, se você é segundo, se você é terceiro filho, se você é destro, se você é canhoto, isso muda todos os hormônios, isso muda a missão de vida que você veio para esse clã, para essa família. Então é muito critério que você tem e você é um indivíduo, por isso que se torna o indivíduo único. Eu sou gêmeo. 99% do meu DNA é idêntico da minha irmã. 99% é idêntico. Nós crescemos com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma alimentação, no mesmo colégio, com o mesmo grupo de amigos na infância. Quase tudo idêntico. Somos gêmeos, só que ela é mulher, eu sou homem. Ela é canhota, eu sou destro. Ela foi tirada primeiro do ventre materno, eu por segundo. Tudo isso vai mudar as coisas. Eu tenho um espírito, que esse é o mais importante. Ela é outro espírito, outra alma. É outro ser. Então não tem como ser igual. Se você entrevistar a minha irmã gêmea e perguntar para ela: o que você tem para falar do ensino médio fundamental? Ela vai falar assim: nossa, foi uma maravilha, porque ela era considerada Miss Simpatia do colégio. Se você perguntar para o Gustavo, foi um inferno. Para mim foi um inferno, foi horrível. Entendeu? Então, viveram com o mesmo
na mesma sala de aula, os mesmos professores. Um foi muito bom, o outro foi muito ruim. Olha que interessante. Então, tudo, por isso que o tratamento não vale, não é igual para todo mundo. O conflito pode ser muito parecido. Então a gente vai falar aqui do conflito em relação à tosse, ele é parecido para a maioria, mas a novela de cada um é individual. Então não dá para falar assim, eu já fraturei o braço, o cotovelo, que nem você, e era o mesmo cotovelo, era o cotovelo esquerdo. Só que para outra pessoa, ela teve dor por 10 anos nesse cotovelo. Para você, em um mês não tem mais nada. Não ficou nada. Então não dá para... É o mesmo cotovelo, é o mesmo tipo de fratura, só que a fratura é um pouquinho diferente, é outro corpo, é outro pensamento, a novela é diferente. A individualidade biológica é diferente. Então, agora que a gente entendeu mais ou menos como funciona os conflitos emocionais, agora eu posso entrar um pouquinho neles. Que é importante a gente ir cada terça-feira entendendo como funciona, como que o corpo funciona. Não é só saber, a tosse está relacionado a isso. Mas para mim é um pouquinho diferente. Para o outro é um pouquinho diferente. O contexto é muito semelhante. Mas a novela é bem particular. Você entende como funciona? A novela é particular. Então, tosse depende se ela tem secreção, depende se ela não tem secreção. Se a tosse tem secreção, amarelada, esverdeada, aquele catarro, secreção, nós estamos diante de um conflito emocional onde por muitas vezes tem algo relacionado a nojo, sujeira, algo nojento, sujo, desgostoso, insuportável. Quando você não tem secreção amarelada, esverdeada, é uma tosse seca, geralmente não tem esse contexto de nojo, sujeira, algo repugnante, desgostoso. Não tem. Então essa é uma das distinções que a gente começa a fazer, certo? A tosse crônica, geralmente, ela é uma tosse a nível de laringe, não é dos brônquios aqui. É uma tosse aqui em cima, tipo de cachorro, tosse de cachorro. É uma tosse seca. Essa tosse seca, que geralmente fica crônica. Então, o que é crônico? Tudo que passa de 3 meses de sintoma. Então, aquela pessoa que está tossindo há mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10, tem gente que tem muito tempo. Normalmente essa tosse, ela não tem secreção, é uma tosse seca. Essa tosse seca é proveniente de conflitos emocionais, que a gente chama de conflitos que envolvem a laringe. Conflitos de laringe, a gente está relacionado o quê? A gente está relacionado a conflitos de perigo e medo. Perigo e medo que veio para cima da pessoa, que ela não conseguiu gritar, que ela não conseguiu pedir socorro, que ela não conseguiu falar, que ela não conseguiu dizer não, ou que ela foi sufocada, que ela foi estrangulada, sufocada, não conseguiu respirar, não deixaram ela falar. Vou repetir: conflitos emocionais de medo, perigo, ameaça, em falar, em dizer algo, em se sentir sufocada, estrangulada, não poder falar. Onde a mãe falava, cala a boca. Onde a mãe falava, se você falar mais uma coisa, eu vou te colocar para fora de casa. Onde o pai falava e gritava com a mãe, cala a sua boca. E a mãe calava, eu não quero ouvir mais nada, senão algo ruim vai acontecer. Uma ameaça, um perigo iminente, onde envolve fala, não poder falar,
ou alguém que sufocou, ou alguém que estrangulou. São conflitos emocionais vivenciados que depois, na fase adulta, você vivencia gatilhos pequenos, inconscientes, de algo que você ouviu, escutou, de algo que você viu e enxergou, que o teu cérebro inconscientemente, sem você lembrar, ele lembrou inconscientemente. E começa uma tosse crônica. Às vezes, um chefe que xingou e falou para você não falar. Às vezes, um colega de trabalho na frente de todo mundo. Existe algum gatilho depois na fase adulta. Gustavo, e se não for perigo em relação à fala? E se não for sufocamento? E se não for não poder falar, gritar, dizer, pedir socorro? Pode ser afogamento, porque o sufocamento, afogamento, o perigo de afogamento também pode ser. Perigo de afogamento. Afogamento seco, o que é um afogamento seco? Que não envolve água, tá? O que seria um afogamento seco? A pessoa está comendo um sólido e se sufoca. Isso é um perigo de sufocação, de afogamento, por exemplo, com comida, tá? Isso pode gerar um conflito de sufocação, de sufocamento sem água, a seco. Isso pode ficar na memória inconsciente daquele paciente. Tudo tem como ser tratado e desligado, e desbloqueado, e tirado a sensibilidade disso. Existe um modo de fazer, e não é aula sobre isso, porque o assunto é bem complexo. Existe um modo, um como fazer. Mas, Gustavo, como é que faz? Primeiro tem que saber, tá? O primeiro passo é saber o que foi, quando foi, com quem foi. E nunca é um evento só. Um evento não vai causar tosse crônica. Não causa, tá? Tem que ter mais de um evento. Geralmente, na minha prática, é 3, 4, 5, 6, vários eventos. Lá na infância, na adolescência, na vida adulta. E vai tendo gatilhos ao longo dos anos. E tudo isso vai enchendo um pote metafórico, virtual no cérebro. Conflito. Chega uma hora é a gota d'água. Chega uma hora o sistema nervoso não aguenta mais. Entendeu? E a tosse é um mecanismo de defesa. Ela não é ruim. Você não tem que reclamar dela. E aí abre um parênteses gigante, que quem me acompanha sabe. Reclamação gera cronificação da doença. Reclamou, cronifica. Toda vez que você reclama do teu sintoma, você se prende ao problema e repete ele, e repete ele, e repete ele infinitamente. Então eu sempre falo, a pessoa tem dor crônica, ela está reclamando. A pessoa tem sintoma crônico, ela está reclamando. A primeira coisa que você deve parar para os sintomas pararem e começarem a se curar e abrir o teu sistema nervoso para cura é parar reclamação. Pare de reclamar. Pare de reclamar dos seus sintomas. A pessoa tosse e fala assim, não aguento mais. Essa tosse não me deixa. Essa tosse infernal. Essa tosse maldita. Olha só. A tosse é um mecanismo de defesa do seu corpo que é divino. Ele é divino. Se você fala que é uma maldita tosse, você está maldizendo, amaldiçoando o teu corpo, que é divino. É uma puta ingratidão. Desculpe a palavra, mas eu vou falar de novo, para mexer no teu consciente. É uma puta de uma ingratidão ao seu corpo e à divindade. A medicina convencional vai falar que tem um erro no corpo. Eu, Gustavo, e muitos profissionais e estudiosos falam, não tem nada errado com o seu corpo. Absolutamente
nada errado. Tá tudo certo com o seu corpo. E você tem que entender e aceitar isso. Quando você começa a aceitar o que você tem, você se abre para a cura. Para parar isso. Não quer dizer que você tem que sofrer o resto da vida. Lógico que não. Mas você tem que entender e começar a aceitar. E parar de amaldiçoar o próprio corpo e reclamar dele. Aí você está aberto para a cura. Você entendeu? Tem uma frase que eu escutei certa vez que é assim. Sabe quando que a gente começa a evoluir? Quando a gente cansa das nossas próprias merdas. Quando a gente cansa das nossas próprias merdas, é que a gente começa a evoluir. Você fala, chega. Deu, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou parar com isso. E é mais importante parar com isso que é ruim, ou seja, a toxina de entrar em você, do você incluir coisa nova benéfica. Você tem o nutriente para incluir, você tem a toxina para eliminar. O que é mais importante, Gustavo? O ideal seria fazer ao mesmo tempo, né? Eliminar a toxina e incluir nutriente. Eliminar a toxina e incluir nutriente. Mas o mais difícil de fazer é eliminar o que é tóxico, sabia? O médico, você chega pro médico e fala assim, ó, tô com alergia. Aí o médico, o terapeuta fala assim, ó, o teu problema é leite. O leite está sendo tóxico para você. Nós vamos tirar o leite e nós vamos incluir um nutriente que está faltando, que é o ômega 3. Você acredita que o paciente, ele vai na farmácia, ele vai na loja de suplementos, ele vai na internet, ele paga caro no ômega 3, de marca importada, de marca boa, ele toma certinho, 3 vezes por dia, 1 grama de cápsula de ômega 3 certinho e ele não consegue parar o leite de tomar. Você acredita nisso? Você sabe que provavelmente você já vivenciou algo parecido. Como é difícil de parar e tirar esse algo que está incomodando e é mais fácil incluir o novo. Incluir o novo. Você paga caro, você arranja tempo, você arranja dinheiro, você inclui o novo. Fácil, fácil. Pé nas costas. Agora, excluir o que é tóxico é mais difícil. Você acredita que é mais difícil? Excluir o mais tóxico, você não precisa dinheiro. Excluir o mais tóxico, você não precisa eliminar e perder energia. Excluir o tóxico, você só tem que decidir e enfrentar e se posicionar. A maioria não faz. A maioria não faz. Então é muito importante numa doença crônica, numa tosse crônica, num problema pulmonar crônico, você parar de reclamar. Aí você se abre para a cura. Parou de reclamar, você se abre para a cura. Mas parar de reclamar o quê? Tudo que você puder. Para cada problema é um. Lógico que você vai zerar a reclamação? Nunca, tá? Porque você... É aquela história, né? A gente não é barata. A gente tem sangue correndo. E a gente não é um monge tibetano, um yogi hindu que você veio se espiritualizando a vida toda. Talvez nem eles consigam zerar a reclamação. Zerar a reclamação não vai acontecer. Eu provo isso para você, não vai acontecer. Mas você pode diminuir bastante. Isso já vai afetar positivamente a tua saúde, gigantescamente. A primeira coisa que começa a acontecer na tua vida é você começa a diminuir sintoma e parar de ficar doente. Porque uma coisa é ter sintoma. Eu tenho sintoma como todo mundo. Só que tem 22 anos que eu não tenho doença. Não tenho uma lesão em órgão nenhum. Mas existe um porquê disso. E diminuir reclamação, por isso que eu coloco no tratamento do paciente, policiar os pensamentos e o que você fala em relação a reclamar, condenar, apontar, julgar, se vitimizar, se colocar como vítima. Isso não é merecido, não é justo. Lógico que é. Tudo é justo e merecido. Isso é espiritualidade. Porque não adianta você ir numa igreja, ir num culto, numa sinagoga, num centro de umbanda,
Porque lá dentro da igreja, do culto, você já reparou que todo mundo é santo? Lá dentro todo mundo é santo. Todo mundo quer o bem de todo mundo. Lá dentro é uma paz e amor. Eu quero saber quando você sai de lá. O que você faz quando você sai de lá? O que você faz nas outras 23 horas do seu dia, depois desse culto, dessa missa, O que você faz? É lá que importa. Não é lá dentro. Lá dentro é para você buscar fortalecimento da sua fé. Por isso que os rituais são importantes. Os rituais fortalecem a sua fé. O ritual religioso, ele é um fortalecimento da fé. Quem já tem uma espiritualidade um pouquinho mais trabalhada, não é evoluída, trabalhada e já é mais consciente, os rituais vão diminuindo. Por isso que os monges, os yogis, isso não tem muito ritual. Vai diminuindo o ritual, porque eles já têm uma crença muito forte em relação à espiritualidade. Agora, se você não tem, lógico que um lugar é importante. Então a tosse crônica e o pulmão, e aí a gente aprendeu dentro da nova medicina que o pulmão, então você pega uma pneumonia, você pega tuberculose, outros problemas, um câncer no pulmão. O pulmão, que eu não falei ainda, e eu estou terminando essa live, eu vou falar agora, o pulmão, segundo os estudos do Dr. Hammer, ele está relacionado um medo que eu já estou morto. A morte está em mim, ela não está ali, ela está em mim. É o cara que coloca a arma na cabeça do outro e fala assim, agora você vai morrer. Eu vivenciei uma experiência uns anos atrás, onde eu estava no trabalho, e me falaram, fulano de tal foi internado com pneumonia. E aí eu falei, alguém ameaçou ele de morte? Gustavo, como é que você sabe? Porque eu conheci um pouco da novela da vida dele, eu conheci esse sujeito, eu conheci o cenário que ele vivenciava. E aí quando falaram ele está com pneumonia, a primeira coisa que eu entendi, ele vivenciou um conflito emocional inesperado, que ele tem um medo iminente de morte. Só pode, no caso desse paciente, não era nem paciente, desse indivíduo, alguém ameaçou ele de morte. Mas às vezes não é uma ameaça de morte, e sim, às vezes até um diagnóstico do médico. Fulano, seu João, seguinte, viu, ferrou, acabou pra você, viu, achei esse nódulo no fígado, esse nódulo na cabeça do pâncreas aqui, e pâncreas, já vou falar pra você, 3, 6 meses de vida, e não tem mais não. O diagnóstico do médico pode desencadear um conflito que vai pro pulmão, e aí o médico fala assim, olha, eu achei esse nódulo, esse tumor, esse câncer no pâncreas aí, e às vezes ele errou, não era, tá? E aí ele fala assim, talvez tenha metástase. Vamos fazer um check-up geral para ver? E aí ele faz uma radiografia, uma tomografia do tórax. Ele falou assim, ixi, olha aqui, já tem metástase. Apareceu manchas no seu pulmão. Já foi pro pulmão. Na verdade, não foi pro pulmão. A fala dele, o diagnóstico, você tem 3 meses de vida, ele teve um medo iminente que a morte estava com ele. Ele vai morrer, ele está morto. E aí ele sofreu algo no pulmão. Pneumonias em crianças funciona um pouquinho diferente. A pneumonia em crianças de 3 a 10 anos de idade, a criança pode viver um medo da morte, sim, mas por medo da separação forte, abandono da mãe. Porque quem protege e nutre o bebê é a mãe. Então, quando tem uma separação da mãe, um abandono da mãe, um arrancamento da mãe, essa criança, ela pode ter uma pneumonia forte. Quando a mãe vivencia um medo de separação do seu filho forte, o reflexo desse medo da mãe de abandono do filho pode gerar uma pneumonia nessa criança. Porque eu já falei em outras lives que mais de 80% das vezes que uma criança até 3, 10 anos de idade tem um sintoma, não é ela que está vivendo algo, é a mãe,
É a mãe dessa criança que viveu um choque emocional. E nesse caso da pneumonia em bebê, é a mãe que está vivendo um medo de perigo com a criança. Entendeu? O medo da criança adoecer e morrer, por exemplo. Pode ser. E aí é a criança que tem pneumonia. Não é a mãe, é a criança. Entende como funciona?